Hello there, Marcelo Dutra falando aqui e estou passando em mais um vídeo, gravando hoje especialmente atendendo a pedidos, porque recentemente eu lancei aí uma pergunta, qual seria o vídeo que você gostaria que eu gravasse, e eu disse que eu gravaria especialmente para você que colocasse aí essa sua requisição. Então, no vídeo de hoje eu estou falando sobre os meus regrets, os meus arrependimentos pessoais. Na verdade, a pergunta que eu fiz foi qual vídeo você gostaria que eu gravasse, e a resposta, inclusive, veio em inglês, que foi muito legal. E ela disse, foi uma resposta baseada em perguntas. If you could change one thing about your life, what would it be? Se você pudesse mudar uma coisa na sua vida, o que seria isso? E então isso me trouxe na memória alguns arrependimentos, algumas coisas que eu realizei no passado, nas quais eu me arrependo. Eu gostaria de fazer diferente, se possível fosse. Sabe aquele filme que, quando a gente tem a oportunidade de voltar no tempo, naquele filme, dentro do personagem, a pessoa faz as coisas de uma forma completamente diferente e obtém outros resultados na vida? É mais ou menos isso. Eu gostaria de fazer algumas coisas que eu fiz na minha vida que me levaram a outros caminhos, ou me levaram a outros resultados, e eu gostaria de ter esses resultados de uma forma diferente. E aí entra aqui uma pergunta para você. Será que você tem algum arrependimento na sua vida? Será que você, por algum motivo, realizou alguma ação que te levou a um resultado que você não queria e que, se possível fosse, você voltaria atrás, voltaria no passado e mudaria a trajetória da sua vida? Eu não sei, mas as pessoas, quando me perguntam se eu tenho algum arrependimento na vida, eu digo que sim. E eu acredito que arrependimentos fazem parte da vida. Se você não tem arrependimento na sua vida, talvez é porque você não viveu o suficiente ou não tem vivido o suficiente. Em outras palavras, você não tem arriscado o suficiente. Você não tem se entregado o suficiente. Talvez seja isso, não sei. Agora, existem dois pontos aqui que precisam ser levados em consideração, dois aspectos, duas visões distintas, e eu vou trazer todas, vou falar sobre as duas aqui para você. A primeira delas é sobre uma forma de enxergar as coisas de maneira a retirar essas coisas da sua vida, se você por acaso pudesse voltar no passado, e aí alteraria sim o percurso da sua história, mas também alteraria toda a sua experiência de vida. Então vou lhe dar um exemplo. Eu tenho algumas ações que eu realizei no passado, e essas ações foram maléficas para mim naquele momento, mas depois eu usei tudo isso a meu favor e transformei a minha vida. Então, essas ações eu não as retiraria, muito pelo contrário, eu as viveria novamente, para ter a experiência novamente, para crescer ainda mais, para ser ainda melhor, para ter melhores resultados no futuro. Então, esse primeiro ponto precisa ficar muito claro. Existem sempre ações nas quais nos levam a resultados, e se não fossem aquelas ações, mesmo errôneas, que nós realizamos no passado, que nos trouxeram resultados ruins, mas se não fossem essas ações, se não fossem essas situações vividas, nós não teríamos crescido o suficiente para chegarmos aonde estamos agora. Esse é ponto 1. O ponto 2 é aquela ação que não te trouxe benefício algum. E existe, tá? Existem algumas coisas que nós fazemos na nossa vida que, ao olharmos para trás e ao entendermos, ao analisarmos friamente, sem emoção envolvida, nós entendemos pela razão pura que elas não nos trouxeram resultado algum positivo. E quando é assim, esse tipo de ação é o que no qual eu estou me referindo aqui. Esse tipo de ação é que eu tenho o meu regret, o meu próprio arrependimento. E aí eu gostaria de fazer diferente. E eu gostaria de falar sobre dois pontos específicos, duas ações que eu me arrependo de ter feito, tá? No passado. E ambas as situações diz respeito a uma época em que eu era bem pequenininho, quando eu ainda era muito criança. A primeira delas é quando eu era bem criança, minha avó queria me dar um presente de Natal. E esse presente seria um presente antecipado. E a minha avó, eu tinha duas avós assim, irmãs, e uma competia com a outra, mas sem competição envolvida. É meio estranho falar isso, né? É porque uma me dava muita roupa
e a outra só me dava brinquedo. É óbvio que como criança eu queria mais brinquedo, né? Mas os meus pais entendiam quão necessário era receber também roupa. E você, se você é pai como eu hoje, você entende muito bem isso que eu estou dizendo. Mas a minha avó do brinquedo, ela queria me dar um presente de Natal e esse presente seria um super presente. E esse super presente poderia ser o que eu quisesse, o que eu escolhesse. E eu era louco com o Forte Apache do Playmobil. Se você é da minha época, você tem aí mais ou menos 40 anos de idade, você vai lembrar do Playmobil. Era um brinquedo muito comum na minha época, muito forte na minha época. E o Forte Apache era o ápice do brinquedo. E era o que eu mais queria, E aí nós faríamos uma viagem, como era de costume, no fim do ano, a gente sempre fazia uma viagem para a praia, morando em Minas, e aí a gente ia fazer essa viagem, e aí, poxa, ia ficar fora, e aí eu estava muito ansioso, louco para ganhar o presente, e eu comecei a falar com a minha avó, vamos, vó, eu queria comprar o presente, mas na época eu morava numa cidade pequena e o presente só poderia ser comprado numa cidade mais próxima. Então nós precisávamos esperar. Resultado, eu não esperei, eu não quis esperar chegar o dia de viajarmos para essa outra cidade, para passarmos lá, né? A gente ia fazer essa viagem para a praia, nós passaríamos essa cidade, lá compraríamos o presente. Eu não quis esperar, decidi antecipar as coisas. A minha avó me perguntou muito bem, olha, você tem certeza? Depois não vou poder comprar outro. E aí a gente foi numa loja na cidade mesmo onde eu morava e eu comprei o Trovão Azul. Era outro brinquedo que eu queria muito, talvez se você for da minha época aí, lembra do Trovão Azul, que era um helicóptero, vinha de um seriado, Trovão Azul e tal, era muito legal também, mas não podia ser comparado ao Forte Apache. O Forte Apache, como eu disse, era o ápice do Playmobil e era o que eu mais queria na vida, pelo menos até então. E eu abri mão, olha que interessante, eu abri mão e comprei o Forte Apache. E depois a gente passou ali na cidade, né, ao irmos para a praia, e paramos na loja, porque a minha avó sempre passava lá para comprar novilhos de lã, que ela gostava de tricotar, e eu vi o Forte Apache, e eu chorava, e eu queria tanto o Forte Apache. Minha avó falou assim, olha meu filho, você disse que o Trovão Azul era o brinquedo que você queria e você abriu mão do Forte Apache, então agora a vovó não pode comprar. E foi muito ruim, muito triste. Tá, tudo bem, você pode imaginar assim, você teve benefício, né? Você teve ganho através disso. Você aprendeu a esperar um pouco mais. É verdade, mas poderia ter aprendido com outra coisa, talvez. E talvez um pouquinho depois, não precisava ser tão cedo, quem sabe, né? Esse é um arrependimento que, se eu pudesse voltar no passado, certamente eu esperaria e escolheria o Forte Apache. O segundo deles diz respeito ao meu aparelho dentário. Na época, os meus pais investiram e compraram, né, me levaram ao dentista e compraram um aparelho para eu usar, e era um aparelho que hoje em dia nem é mais tão comum assim. Mas na época era muito comum, nós usávamos um aparelho móvel, depois nós partimos para o aparelho fixo até retirarmos por completo. Hoje em dia o móvel quase não existe mais, né? Não se vê muito, não é muito comum no mercado. Mas na época eu usava tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. E aquilo me incomodava muito, porque todas as vezes que eu ia parar para comer alguma coisa, eu era obrigado a retirar aquilo, colocar no papel, no guardanapo e tal, comia, depois tinha que lavar, era um incômodo só. Eu reclamava muito daquele aparelho, eu não conseguia enxergar o benefício que ele me trazia. E aí, um belo dia, eu e meu pai fomos lanchar, e a gente estava comendo um hambúrguer, e aí eu peguei a parte de baixo do aparelho e simplesmente joguei no chão e esqueci ele lá, né? E a gente entrou no carro, e quando nós estávamos indo para casa, eu peguei a parte de cima do aparelho, despistadamente joguei pela janela. E aí ele caiu no chão e a gente foi para casa. E depois a minha mãe me perguntava, meu pai me perguntava onde está o aparelho, eu não sei. Muito tempo depois eu fui falar para eles que na verdade eu havia jogado fora. E aí, como era uma coisa muito cara, eu fiquei sem. Então, hoje, eu me arrependo disso, né? Me arrependo, poderia ter dado continuidade, ter tratado, né, dos meus dentes, e aí eu teria uma arcada dentária hoje 100% perfeita, sem precisar pagar por isso.
Eu não sei você, mas eu como professor de inglês, eu já encontrei várias pessoas que se arrependeram de, no passado, terem a oportunidade de aprender o idioma enquanto crianças, com os pais pagando, e simplesmente abandonaram esse processo, dizendo que isso não vai servir para nada, não preciso de inglês para fazer absolutamente nada, eu moro no Brasil, enfim, blá 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 blá. E hoje eles são obrigados a pagar para fazerem os seus cursos. Não sei se essa é a sua realidade, tá? E não sei se esse pode, quem sabe, esse pode ser um arrependimento que você possua na sua vida. Mas é importante nós entendermos que o momento aqui e o agora é sempre mais importante. Viver esse momento aqui e agora, darmos importância a isso, foco nisso, enxergando o nosso futuro, claro, sem tirarmos os olhos do futuro também, mas vivendo aqui o presente, né, é sempre o mais importante. Quando a gente deixa para fazer as coisas depois, muitas vezes a gente se arrepende. E quando a gente toma decisões precipitadas, também nos arrependemos. Então, lembre-se que se você precisa agir, age agora. Se você precisa fazer alguma coisa em prol de si mesmo, faça-o agora. E tome decisões não baseadas em emoções, que era o meu caso com o aparelho, quando eu joguei fora. Tome decisões baseadas na razão. Entenda que esse aparelho vai ser bom para você. Entenda que o curso de inglês vai ser necessário para você. É necessário na sua vida. Entenda que as suas ações de hoje resultarão em resultados amanhã. Então, haja a seu favor e não contra você, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Nós temos outros temas aí que foram lançados ali, eu achei muito legal. Eu vou trazê-los à medida que os dias forem passando. Eu vou gravando novos vídeos falando sobre esses temas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você também deseja que eu grave um vídeo especialmente para você, descreva aqui, coloque aqui nos comentários, comente com o tema específico que eu vou falar para você. Esse vídeo será especificamente atendendo ao seu pedido, tá bom? Lembre-se de compartilhar, de curtir esse vídeo, para que a gente possa chegar até mais pessoas e assim ajudar outros indivíduos igualmente, tá ok? Então vou ficando por aqui, novamente, meu nome é Marcelo Dutra, foi um enorme prazer estar com você. Hoje falei sobre os meus personal regrets, amanhã falaremos sobre um outro assunto. Um forte abraço e até. Take care!